Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos começar a nossa revisão de química orgânica. O histórico da química orgânica se deu início em 1777, quando Bergman dividiu a química entre química orgânica e química inorgânica, de modo que a química orgânica era composta apenas por substâncias dos organismos vivos, ou seja, aquilo que não se encaixava dentro dessas substâncias era considerado parte da química inorgânica. Em 1807, Berzelius criou a teoria da força vital, que dizia que apenas os seres vivos eram capazes de produzir tais compostos, né, agora chamados de compostos orgânicos, a partir de uma força vital que apenas o ser vivo tem. Só que, em 1828, Euler, que era discípulo de Berzelius, conseguiu criar, ou seja, produzir uma molécula orgânica através de uma molécula inorgânica. Observe que o cianato de amônio sofreu um aquecimento, né, simbolizado pelo delta para nós na química, e produziu a ureia, que é um composto orgânico. Dessa forma, a teoria da força vital foi abalada. Anos depois, Kekulé definiu a química orgânica como a química dos compostos à base de carbono e fez então três postulados. O primeiro postulado de Kekulé diz que o átomo de carbono ele é tetravalente, ou seja, se a gente pegar a distribuição eletrônica do átomo de carbono, dá para observar que ele está no segundo período da família 4A. Ou seja, ele tem quatro elétrons na sua camada de valência, que a gente chama de quatro valências livres. Desta forma, ele consegue fazer quatro ligações. O segundo postulado diz que esses quatro elétrons, essas quatro valências, são iguais entre si. O terceiro postulado de Kekulé diz que se essas valências são iguais, eles podem se ligar com outros elementos ou o carbono pode ligar com outro átomo de carbono, fazendo assim um encadeamento das cadeias carbônicas. Os átomos de carbono podem ser classificados em quatro formas. O carbono primário é aquele que se liga a um único átomo de carbono ou de um outro elemento e está sempre localizado na extremidade da cadeia carbônica. O carbono secundário ele se liga a dois outros átomos de carbono, o terciário se liga a três átomos de carbono e o quaternário se liga com quatro átomos de carbono. Vale a ressalva que, quando a gente analisa tipos de carbono, não me importa os tipos de ligações que o carbono faz, ou seja, eu não vou analisar dupla nem tripla, e sim a quantidade de átomos que o meu carbono está ligado. Olha o exemplo dessa cadeia carbônica. Os círculos vermelhos que estão nas extremidades são os carbonos primários, porque eles estão ligados apenas a um átomo de carbono. Vamos dar um foco nesse carbono ligado em outro carbono por uma dupla. Observe que ele também é um carbono primário, independente se ele está fazendo uma dupla ligação, porque a gente só analisa a quantidade de átomos de carbono que estão ligados. Esse carbono dentro desse pentágono é um carbono terciário, porque ele está ligado a três átomos de carbono. Esse carbono no triângulo é um carbono quaternário e ele também é bem fácil de visualizar. Por quê? Se as ligações desse carbono são simples, ou seja, são todas do tipo sigma, esse carbono é quaternário porque ele não tem hidrogênio. Então, o que a gente pode analisar? Quando o carbono não tem dupla nem tripla ligações, apenas ligações simples e não contém hidrogênio, ele é um carbono quaternário. As hibridizações do carbono são explicadas pela teoria dos orbitais moleculares. E os tipos de hibridizações são sp, sp2 e sp3. De modo que a hibridização sp, o carbono precisa ter duas ligações sigma e duas ligações pi. Ou seja, ele pode ser um alcadieno ou ele pode ser um alcino. As hibridizações sp2, o carbono precisa ter três ligações sigma e apenas uma ligação pi. Ou seja, ele tem que ter uma dupla seguida de duas ligações simples. A hibridização sp3 é quando
O carbono apresenta todas as ligações simples, ou seja, ele apresenta 4 ligações sigma. Vale a ressalva que, quando a gente tem uma ligação simples, temos apenas uma ligação sigma. Quando nós temos uma ligação dupla, temos uma ligação sigma e uma pi. Uma ligação tripla possui uma ligação sigma e duas pi. Vamos analisar essa cadeia. Ela está na forma de traço, vamos transcrever para carbono e hidrogênio para ficar mais fácil a visualização. Observe que esses dois carbonos que estão no círculo laranja, eles são carbonos primários. Por que eles são carbonos primários? Porque eles estão ligados apenas a um átomo de carbono. Não me importa a quantidade de hidrogênios, porque eu tenho que analisar carbono. Esses outros 3 átomos no círculo azul são átomos de carbono secundário. Observe que o carbono da dupla, os 2 carbonos também são secundários. Por quê? Porque não analisamos tipo de ligação, e sim quantidade de átomos de carbono ligado. Analisando as hibridizações, colocando as ligações sigmas, observamos que temos apenas uma ligação pi. Ou seja, esses carbonos que estão no círculo laranja, todos eles possuem as 4 ligações sigma, ou seja, 4 ligações simples, caracterizando eles como hibridização sp3. E os carbonos da dupla, localizados no círculo azul, eles são carbonos do tipo sp2. Por quê? Porque eles têm 3 ligações sigmas e uma pi. As cadeias carbônicas são classificadas de acordo com 4 critérios. O primeiro é a cadeia. Quando temos uma cadeia aberta, também chamada de acíclica ou alifática, de modo que os vestibulares gostam mais da nomenclatura alifática, a cadeia possui 2 extremidades. Uma cadeia fechada, cíclica ou alicíclica, que é a nomenclatura que o vestibular mais gosta, ela vem por figuras geométricas. Uma cadeia mista, ela possui uma cadeia fechada e aberta ao mesmo tempo. E quando uma cadeia é aromática, ela precisa conter 6 carbonos, de modo que as duplas ligações devem ser conjugadas, ou seja, uma ligação dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Uma outra forma de simbolizar o anel aromático, ele vem desenhado um círculo dentro do composto de 6 carbonos. A disposição dos átomos é dada da seguinte forma: uma cadeia normal, reta ou linear, ela apresenta apenas carbonos primários e secundários. Uma cadeia ramificada, ela apresenta um carbono terciário e ou quaternário. Os tipos de ligações entre os meus carbonos indica que, se a minha ligação for simples, a minha cadeia ela é saturada. Quando eu apresento uma ligação dupla ou tripla, ou seja, eu contenho ligações pi, a minha cadeia ela é insaturada. O critério de classificação de cadeia carbônica são os tipos de elementos que essa cadeia carbônica possui. Se a minha cadeia carbônica contém apenas carbono e hidrogênio, essa cadeia é homogênea. Se eu tenho um heteroátomo presente na minha cadeia carbônica, de modo que ele esteja entre os átomos de carbono, eu sou uma cadeia heterogênea. Vale a ressalva: o heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio. E se esse heteroátomo não estiver entre os átomos de carbono, essa cadeia ela é homogênea. Vou pegar o mesmo exemplo transcrito para a forma de carbono e hidrogênio. Dessa forma, analisando a cadeia, ela só tem átomos de carbono primário e secundário, ela possui uma ligação dupla, ou seja, temos uma ligação pi. Dessa forma, essa cadeia é alifática, porque ela tem 2 extremidades. Ela é homogênea, porque só contém átomos de carbono e hidrogênio, insaturada devido à presença da ligação dupla, e reta ou linear, porque só tem átomos de carbono primário e secundário. Bom, esse foi o nosso início da revisão de Química Orgânica. Espero que todos tenham entendido. Até a próxima. Muito obrigado.